Está começando agora o BereaCast, o seu podcast de teologia. Olá, habitantes de Bereia, como vocês estão? Aqui é Luciano Souza trazendo mais um episódio do BereaCast, o episódio número 11. Hoje aí começando um pouco diferente, né? Com uma intro diferente, aí uma conversa diferente, mas o propósito do programa é o mesmo, né? Trazer para você informação sobre a palavra de Deus, sobre teologia, sobre reflexões da atualidade de todas as áreas da nossa vida, né? Espero que você seja abençoado por esse episódio, por esse programa, né? Em todo o tempo aí. Hoje nós teremos aqui uma reflexão bastante específica, né? Eu até estava pensando em fazer um programa um pouco mais voltado a alguma coisa do que está acontecendo hoje, né? Durante aí no nosso dia a dia e tal, daquilo que a mídia hoje está em relevância, né? Mas depois de uma reflexão que eu tive com relação a uma postagem, né, do Rodrigo Bibo, né? Ele coloca lá nas suas caixinhas de pergunta, né? Sempre uma frase, algo de efeito, assim, bastante intrigante ou algo bem, bem bacana mesmo. E ele fez ali uma chamada interessante e isso ali é aquela frase, né? Não seria cômico se não fosse trágico, né? E eu quero refletir sobre isso com você nesse episódio. Espero que você esteja preparado. Pega aí sua caneta, seu bloquinho de notas aí, pega a sua Bíblia e nós vamos aí estar refletindo na palavra de Deus. Nesse episódio de hoje, nós vamos aqui ter uma conversação um pouco mais solta, né? Não quero levar nada na formalidade. Pode ser que esse episódio dure menos do que o normal, mas eu achei bem interessante trazer essa reflexão e eu acho que até mudei, né, a pauta para hoje. Não fiz nem pauta, para falar a verdade. Eu só separei aqui uma reflexão bíblica e nós vamos conversar sobre isso, tá? Então eu gostaria que você prestasse atenção. Não vou fazer muitas edições hoje, hein? Então segura aí. Prestasse bastante atenção, você que está aí, talvez se você está assistindo ou ouvindo, né, esse programa exatamente no horário que ele é transmitido, ao meio-dia da sexta-feira, espero que você esteja almoçando bem aí, né, um bom almoço, ouvindo uma mensagem de edificação para a sua vida, tá? Então, a gente volta já, vamos falar sobre algumas coisas importantes para mim e para você como cristãos, tá bom? Então, Deus abençoe você, espera um pouquinho aí, a gente volta já com o BereaCast, o seu podcast de teologia. Esse é o BereaCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, pessoal. Olha só. O Rodrigo Bibo, né, colocou lá na sua rede social, lá na sua caixinha de perguntas, né? As perguntas, aquelas que são feitas ali, o pessoal responde. Se via muito, não sei, hoje não vi mais, mas se via muito o André Valadão aí fazendo aquelas perguntas e respostas, né? E o pessoal pegou essa onda aí, né? Hoje todo mundo tem sua caixinha de perguntas lá na sua rede social, principalmente no Instagram, que é a rede mais usada para isso hoje. E ele colocou algo, botou lá, né? Faça uma pergunta e uma frase de fundo. E eu achei muito interessante, né? Eu não sei certo agora quais as palavras, até vou procurar aqui na minha anotação que eu fiz outro dia, mas ele fez uma pergunta, ele colocou uma frase ali que nos faz refletir de certa forma. É interessante, sabe? É bem interessante, é engraçado, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa bastante preocupante, né? Achei aqui. Ele colocou lá assim, na charge dele colocou assim: Alexa, toca a última trombeta do Apocalipse. É engraçado, né? Porque tudo a gente pede pra Alexa, ou pede, né? Pra quem tem, eu não tenho, né? Mas quem tem Alexa, pede pra Alexa. Quem não tem, bota lá pro Google Assistente, né? Então aí com seus assistentes de voz aí, né? Você faz o seu pedido de música, né? Ou de qualquer outra coisa. Mas é interessante, ele botou lá: Alexa, toca a última trombeta do Apocalipse. Cara, que frase que me deu uma bugada na minha mente agora nesses dias, né? Porque, caramba, a gente tá ali, né? Vivendo uma vida, dizendo-se que com Deus, né? Nós falamos, olha, eu sou um crente, sou um cristão, eu faço boas obras, eu sou um cara legal, né? Até aqueles que não são seguidores do Evangelho de Cristo no sentido íntegro, né, de estar ali participando de uma comunidade, participando de uma igreja, de cultos, né, de uma socialização cristã, né? Então eu acho que muitos refletem dessa forma: eu sou um bom homem, eu faço doações, né? A gente já falou sobre fé e nós entendemos que a nossa salvação não é por obras, mas sim por fé, e por nós termos fé em Deus é que nós agimos com boas obras, né? Então, com obras de piedade aí, né, estendendo a mão ao próximo, fazendo algo, né, para as pessoas e para o reino de Deus. Então,
Pessoal, eu não vou me estender muito, como eu falei, eu quero ser bem objetivo, mas nós vendo essa frase do Rodrigo, parece algo tão convidativo, né? Nós passamos por lutas nesse mundo, você que é cristão e tem uma esperança naquele que virá, que é o nosso Mestre Jesus, que voltará a buscar a sua igreja, você fica ansioso para que esse dia aconteça, mas nós não estamos passando nessa terra apenas por passar, nós não estamos aqui apenas loucos para cumprir aqui uma data, um tempo e vazar daqui, né? Existe um erro para nós, né, na nossa mente, se for voltado a isso, porque nós temos um objetivo maior. Quando eu olho para o horizonte, quando eu olho para os lados, quando eu olho para trás, eu vejo pessoas desesperadas, pessoas necessitadas, não só de alimento, de roupa, de dinheiro, mas de alguma coisa no seu interior, e esse algo é Deus. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão se matando, as pessoas estão se perdendo, e nós estamos nessa terra a fim de levar a paz que excede todo entendimento, de levar as boas novas de Cristo até essas pessoas para que elas sejam salvas, que elas tenham libertação na sua alma, no seu interior. E nós aqui aclamamos pela volta de Jesus, cantamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quantas vezes você cantou isso no altar lá na sua igreja, você que é músico, no altar da sua igreja, incentivou, né, motivou o pessoal a cantar junto com ênfase, cante aí Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Clamamos dessa forma. E aí vem essa frase, né, Alexa, toca a última trombeta do Apocalipse. Cara, isso chama-se hora vem, Senhor Jesus. Maranata, venha Jesus. Mas espera aí, cara, eu estou pronto para essa situação, para isso acontecer? Será que eu estou pronto para ouvir o toque da última trombeta? Será que quando essa trombeta tocar, quando Jesus voltar, eu vou estar preparado para subir com ele? Existe uma problemática aqui, porque nós aclamamos a vinda de Cristo, mas nós não refletimos na nossa vida pessoal, na nossa vida diária, com Deus e com o próximo, com as pessoas, com a nossa família, com a nossa comunidade de fé. Então é preocupante muitas vezes as pessoas aclamarem pela vinda de Jesus. Eu entendo, eu quero, eu desejo, eu, Luciano, desejo, mas será que eu estou preparado? Será que, não, mas eu tô indo na igreja, eu escuto ali um programa do R.R. Soares na internet, na televisão, na internet, assisto ali um culto online e tá de boa, vivo a vida normal, não incomodo ninguém. Mas, cara, existe algo mais profundo que isso. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, a Deus, nós temos que agir de uma forma a qual a Bíblia nos ensina. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, fala assim, que de fato, nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Então, se eu obedeço aos mandamentos, eu estou sendo aprovado por Deus. Nós poderíamos aqui trazer uma mensagem praticamente sobre ser usado e aprovado. Existe uma diferença entre ser usado por Deus e aprovado por Deus. Existe uma diferença nessa questão e nós precisamos olhar, nós estamos sendo apenas usados por Deus ou estamos sendo aprovados por Deus? Mas eu quando tem ação social na igreja, eu sou o primeiro da fila lá a entregar um prato de comida ao necessitado. Mas você está sendo um instrumento, mas será que você é aprovado por Deus? Porque nos bastidores, meu querido, é muito diferente. Conversava hoje sobre Arnold Schwarzenegger, né, sobre a questão de uma série dele na Netflix, né, que fala exatamente sobre eu acho que eu não olhei o último episódio, são 3 episódios, né, não é uma série de 3 episódios, eu assisti apenas 2, mas o primeiro episódio fala sobre a questão física dele, mistura olímpia, essas questões aí do fisiculturismo, e no outro episódio fala sobre a questão deixa eu lembrar agora, dos filmes que ele fez em Hollywood. Eu acredito que a terceira parte seja sobre ele ser governador da Califórnia. Então é uma minissérie, né, bem interessante. Mas no primeiro episódio aparece ele lá treinando e ele ali vai então participar de um primeiro campeonato e ele acha que vai ficar entre sexto ou oitavo, se não me engano, e ele acaba ficando em segundo lugar com uma massa muscular extremamente grande, né, para um homem que aparentemente não usa nada. Então nós vemos ali um Arnold Schwarzenegger musculoso, com uma história bonita, mas por trás dos bastidores é que nós vamos saber se ele realmente estava usando algum anabólico, né, alguma coisa do tipo, alguma testosterona de forma irregular para poder chegar naquele tamanho, porque o nosso corpo físico tem um limite, né, ele cresce até um ponto e para, né, e daí ali para frente, você quiser evoluir, você tem que usar alguma coisa.
Então, ali não mostra na série, mostra tudo bonito. Então, aos olhos das pessoas, muitas vezes nós somos lindos, perfeitos. As pessoas olham para nós e veem pessoas que agem, que vão atrás, que estendem a mão ao próximo, mas em casa, muitas vezes, ou briga com a esposa direto, é um infame, muitas vezes é um cara arrogante. Eu já vi pessoas, né, testemunho de pessoas assim, que crianças queriam que os pais, tipo assim, estavam brigando. Eu acho que foi até minha sogra que contou isso, que os pais estavam brigando, se eu não me engano, e a guriazinha disse: pai, volta rápido lá pro estacionamento da igreja. E daí ele disse: meu Deus, mas por que isso, menina? É porque lá o senhor é diferente, lá o senhor não briga, lá o senhor é uma pessoa boa, entendeu? Então, assim, as pessoas vivem uma vida superficial na igreja. Em casa são muitas vezes aí pessoas insuportáveis, né? Então é isso que eu tento trazer para você agora, essa reflexão. Será que eu estou preparado para o Maranata? Será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Porque diante dos olhos dos homens eu sou A, e diante dos olhos da minha família eu sou B. Então, ou eu sou água, ou eu sou fogo. Ou eu sou água doce, ou eu sou água salgada. Não tem como ser as duas coisas para quem é alguém que ama a Deus. Lá em 1 João ainda, antes, voltando um pouquinho no capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Vou repetir aqui que eu meio pausei errado aqui, mas vamos lá. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ou seja, nós sabemos que a gente conhece a Cristo e nós obedecer a Ele. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então, para nós estarmos em Deus, estarmos voltados a Ele e ter a certeza da salvação em nossas vidas, não adianta apenas nós irmos para a igreja. Não basta nós apenas irmos para uma congregação, para uma comunidade de fé. Exige muito mais de nós, exige uma vida de aperfeiçoamento no amor de Deus. Nós precisamos estar nele, abrindo mão da nossa vontade, muitas vezes, renunciando à nossa carne, renunciando às ofertas dessa vida que muitas vezes nos tiram da presença de Deus. Eu não estou dizendo que é para você se isolar numa bolha onde você vai ficar ali e não vai fazer mais nada, você não vai participar das coisas, das atividades, sair com a sua família. Mentira, negativo. Se isso está na sua cabeça, é uma mentira. Você precisa viver a sua vida nesse mundo, mas você não pode se contaminar, você não pode se amoldar aos padrões desse século. Você tem que viver uma vida com Deus e evidenciando Deus na sua vida por onde quer que você vá. E isso não está relacionado apenas fora da sua casa, mas também dentro da sua casa. Não apenas dentro da sua igreja, mas também fora da sua igreja. Então você precisa analisar uma coisa. Nós, eu falo você, mas essa palavra ela é uma espada de dois gumes, né? Ela corta para os dois lados, é para mim e para você. Então nós precisamos rever. Peraí, eu quero que Jesus volte. Meu desejo é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha. E o que eu mais quero é a tua vinda, mestre. Mas quando eu paro para analisar como eu ajo com a minha esposa, como eu ajo com os meus filhos, como eu ajo com o meu vizinho, como eu ajo no trânsito, quem sou eu? Quem eu sou nessa hora? Eu me lembro de um episódio eu não sei se você vai lembrar, mas eu sou mais velho aqui, de repente que alguns aí que estão me ouvindo, mas o pessoal mais antigo aí vai lembrar. Um episódio, até eu comentei já isso na nossa igreja. Você lembra do episódio do Pateta, o qual ele era um homem muito gentil, né? Ele sai de casa, desperta, ele dá o despertador, ele levanta, né? Se prepara para sair para o trabalho, algo assim. E daí ele tá caminhando na rua, nossa, tem uma formiguinha no chão, ele para, né? E daí ele dá um passo para trás, ergue o pé, a formiguinha passa, ele cumprimenta com o chapéu, atravessa uma velhinha, se eu não me engano, tem assim, um cavalheirismo imenso, né? Total, é um cara excepcional. Mas quando ele entra no carro dele, meu amigo, chega a ficar vermelho, assim, fica endiabrado, né? Literalmente. Ele pega o carro e atropela a mesma velha, se não me engano. Ele não popa ninguém, ele vira um endemoniado dentro daquele carro. E é o que muitas vezes acontece nos nossos dias, né? Principalmente homens aí, que são os que mais dirigem no trânsito e mais encontram aí, né? Alguns confrontos, né? Alguém não dá o pisca, a gente fica nervoso quando alguém corta a nossa frente, quando
ultrapassa sinal vermelho, quando nos atrapalham de alguma forma, e aí que vai revelar quem nós somos. É aí que vai revelar quem nós somos. Que outra coisa, muitas vezes nós jejuamos e é no jejum que muitas vezes revela-se alguma coisa. Pega aí alguém com fome para você ver como essa pessoa reage. É nessas horas que nós vamos testar se nós estamos aperfeiçoando-nos com o amor de Deus em nós ou nós estamos nos desaperfeiçoando, né? Usando da nossa ira, do nosso mal comportamento. Então, para ser aprovado por Deus, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. É o que a palavra nos fala. Porque aqueles que obedecem aos seus mandamentos, né, permanecerão no amor dele. Assim está lá também em João 15. Então, nós precisamos entender. Eu desejo a vinda de Jesus, volta Jesus, mas eu preciso estar preparado. É muito intrigante, muito preocupante, porque muitas pessoas aclamam. Toda hora você vê pessoas clamando. Sabe que as pessoas hoje em dia cantam louvores ou recitam palavras na sua igreja meio que no automático, né? E não para analisar que muitas vezes aquela canção ou aquela palavra que nós falamos com fervor, amém, né? Glória a Deus, muitas vezes é uma palavra de confronto para nós. E nós achamos muitas vezes que aquela palavra é por irmão do lado, para a pessoa que está perdida e não é para mim. Existe ali uma arrogância, existe um não reconhecimento de que eu sou falho e preciso ser amoldado segundo os padrões de Deus. Deixar o amor dele me tratar e me moldar. Mas não, eu prefiro olhar para o cisco que está no olho do meu vizinho e esqueço de olhar para a trave que está no meu olho. É o que a palavra fala. E vem então a hipocrisia. Somos hipócritas e muitas vezes julgar o próximo. Nós precisamos analisar, amigos. Analise aí a sua vida, como você tem levado o seu dia a dia com Deus, como está o seu devocional, como está a sua devoção e como é que está o seu coração quebrantado diante de Deus, como está o seu reconhecimento diante de Deus dos seus pecados. Quando você olha para o próximo, você aponta o dedo, você tem compaixão dele, você ora por ele, você clama para que Deus salve ele e salve a ti também. Então, muitas vezes é muito mais fácil nós acusar, julgar, condenar do que orar pelo próximo, do que clamar a Deus que ele seja moldado, do que levar uma palavra de aconselhamento para que haja reconhecimento dos seus pecados e que haja arrependimento. Mas não, primeira coisa é o quê? Apontar o dedo e dizer, aquele lá precisa de julgamento. Essa palavra é para aquele, essa palavra é para o fulano. E muitas vezes essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim, ela deveria queimar no meu coração antes de eu querer levantar os meus olhos e acusar alguém. Ou maquinar na minha mente para me lembrar de alguém que deveria ser condenado. Eu preciso olhar para mim mesmo e ver o quão falho eu sou. Como nós temos um papel imbecil de querer julgar o próximo. Esse papel é do diabo. Quem quer acusar alguém é Satanás, ele que é o nosso acusador. Mas nós temos Jesus que é o nosso advogado, que luta por nós, que nos defende, que deu o seu sangue lá na cruz para morrer por nós, para nos lavar, para nos livrar do nosso pecado, para nos redimir dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para o próximo e condenamos, nós não estamos cantando Maranata com todo o nosso coração. Ou nós estamos cantando achando que sim, mas na verdade estamos vivendo uma vida hipócrita, mentirosa, porque nós estamos ainda sendo acusadores, filhos de Satanás. Essa é a frase. Nós, quando somos acusadores, quando nós não olhamos para os nossos erros e só queremos apontar o erro do próximo, nós somos acusadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos desmerecedores de tudo. Nós não merecemos nada, mas a graça do Senhor nos alcançou. E por isso nós precisamos valorizar essa graça. Nós precisamos valorizar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo, aquele que morreu por nós. Então eu peço a você, reflita nos seus dias. Você quer que Jesus volte? Então faça como Paulo, né? Reconheça diante de Deus que você e eu, né? Reconheçamos nós que nós somos os piores. Como Paulo disse, eu sou o pior entre os pecadores. Que nós possamos reconhecer os nossos erros para que Deus possa nos avivar, nos levantar e nos salvar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor só virá e nos levará se nós estivermos obedientes, se nós obedecemos, se nós permanecemos nele, para que ele assim possa permanecer em nós e assim nós sermos salvos.
Eu falei para você que esse episódio provavelmente seria um pouco mais curto. Não vou me alongar muito mais, porque até aqui eu acho que é o que o Espírito Santo queria falar a todos nós hoje. Mas quando você clamar, né, a Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, reflita. Será mesmo? Será que eu quero mesmo? Será que eu estou pronto? Aí quando você ouvir lá, né, quando você estiver pronto, né, que você já percebeu que você está caminhando realmente para... Não estou dizendo que você vai ser perfeito, ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores desde Adão. Nós temos uma natureza adâmica, nós temos uma semente pecadora dentro de nós. Mas se nós temos um coração voltado a Deus, renunciando aos nossos pecados, abrindo mão daquilo que é nosso para viver aquilo que é de Deus, com certeza nós temos aí uma vida aplicada naquilo que o Senhor espera e nós aí então teremos a nossa salvação. Então eu peço para você, reflita, porque a palavra diz que o enganoso é o coração do homem. Às vezes você acha que você está salvo, mas, meu amigo, reflita bem, tenha humildade no seu coração, na sua mente, abra a sua mente para aquilo que o Espírito Santo quer revelar e deixe o Senhor te tratar, né? Deixemos-nos o Senhor tratar, porque nós precisamos dele. Nós somos muito pecadores. Quando nós pensamos em fazer o bem, o mal nós já fizemos, como fala o apóstolo. Então, deixa o Senhor tratar a sua vida, para que aí sim você possa, né, dizer assim, Alexa, toca a última trombeta do Apocalipse. Tá bom? Esse foi mais um Berea Cast. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui, com certeza, trazendo aí, se Deus quiser, lógico, né? Com certeza não. Se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima sexta-feira, trazendo mais um episódio do Berea Cast, o seu podcast de teologia. Você acabou de ouvir o Berea Cast, o seu podcast de teologia. E não se esqueça, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui de volta com um novo episódio, trazendo muita informação para você. Até lá!